Agora, imagina você não ter filho e ser preso por dever pensão alimentícia. Foi exatamente o que aconteceu com Gustavo Lopes, um jovem de 20 anos aqui do Distrito Federal. Sem qualquer ligação com o processo, ele foi surpreendido pela polícia em casa, levado para a cadeia e passou mais de 24 horas atrás das grades, dividindo cela com 22 detentos. Além do constrangimento e, claro, do trauma psicológico que ele e a família sofreram, a mãe de Gustavo ainda teve que fazer um empréstimo bancário para contratar um advogado e tentar reverter a situação. O caso começou em São Paulo, gerou um mandado de prisão em Minas Gerais e terminou com a detenção do jovem aqui no DF. Agora o Conselho Nacional de Justiça vai investigar o que aconteceu e apurar as responsabilidades dos magistrados envolvidos. Mas, no meio de tudo isso, fica a pergunta: como é que um erro tão grave pode acontecer e o que pode ser feito para evitar que outras pessoas passem por isso? Para entender os direitos da vítima e o que a família pode fazer, a gente conversa agora com Letícia Freitas, advogada especialista em direito criminal. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Letícia, eu começo realmente Bom, fazendo essa pergunta, né? Como é que um erro sim. tão grave como esse pode acontecer no sistema judiciário e o que é que pode ter dado errado para que um jovem sem filhos fosse preso por dever pensão? Pois é, esse é um caso bastante difícil de explicar, porque não existe uma decorrência lógica entre o processo judicial e o mandado de prisão, já que o processo era de São Paulo e o mandado saiu da Vara de Execução de Minas Gerais. E é justamente por falta dessa lógica, né, que está sendo questionado se houve um erro ou se foi uma fraude. É muito comum que um processo tramite em um estado e a pessoa processada, no caso, o pai que deve a pensão alimentícia, mora em outro estado. Mas nesses casos, o mandado sai do tribunal onde o processo está correndo diretamente para o tribunal da cidade onde, em tese, o pai deve receber o mandado. Os casos que envolvem interesse de menores, crianças, adolescentes, eles correm em segredo de justiça. Então, só a investigação do CNJ pode trazer uma resposta para esse caso tão grave. Além da prisão, existe esse trauma psicológico que eu falei, da vítima e da família também, né? O que é que pode ser feito para reparar isso? E você acha que a indenização por danos morais pode cobrir esse tipo de sofrimento? Sem dúvida. Casos de erro como esse geram um impacto emocional muito grande e, felizmente, esse caso foi resolvido relativamente rápido, mas existem inúmeras ocorrências de prisões equivocadas que deixam pessoas encarceradas por dias, meses e até anos. Alguns casos decorrem em problema de saúde grave, como depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, e fatores como esses reforçam ainda mais o direito de indenização para a vítima. Processar o Estado e, caso ela possa processar o Estado, quais são os caminhos para buscar essa indenização? Então, pode sim, mas no caso, quem deve processar é a pessoa que foi presa injustamente. O pedido de indenização tem que ser feito por meio de um processo judicial, em que é preciso coletar o máximo de provas possíveis para comprovar o erro do Estado e o dano causado à vítima. Pra gente, claro, não tem como saber ainda o que aconteceu, vai ser a investigação que vai dizer, mas eu queria que você tentasse explicar pra gente se o sistema judiciário tem mecanismos para evitar esse tipo de erro e como é que um mandado de prisão é expedido e como é que ele deveria ser checado. O mandado de prisão ele é expedido pela Secretaria da Vara, onde o processo tramita, e tem uma vinculação direta entre quem está sendo processado e quem vai receber esse mandado, né? A Justiça ela dispõe de vários sistemas que ajudam a localizar pessoas por meio de parceria com a Justiça Eleitoral, Receita Federal, Detran, entre outros órgãos. E a checagem deve ser feita com a conferência desses dados, de modo que as informações coincidam para evitar esse tipo de erro. A gente falou já que o CNJ vai abrir então uma investigação sobre esse caso, aí eu queria saber de você, você acha que isso pode levar a alguma mudança concreta para evitar que esse tipo de erro não se repita? Sem dúvida, o CNJ é uma instituição pública que tem o objetivo de melhorar o trabalho do Poder Judiciário brasileiro. Então, a análise desse caso pode trazer um refinamento nos procedimentos internos da Justiça e evitar que erros como esse voltem a acontecer. Muito obrigado por participar com a gente aqui do Boletim Metrópolis. Por favor, sinta-se à vontade quando quiser voltar. Obrigada, boa tarde.